Meu irmão e minha irmã, hoje dia 22 de fevereiro, quinta-feira, a igreja comemora a festa da Cátedra de Pedro, da cadeira de Pedro. De fato, existia um costume entre os romanos de que, por exemplo, quando uma pessoa falecia, quando tinha uma festa familiar, um aniversário, uma comemoração, deixava-se um lugar à mesa em honra, em memória daquela pessoa que já não estava mais ali presente. Cultivou-se este sentido de memória também na igreja, lembrando-se sempre daqueles que não estavam, fazendo os presentes durante as celebrações. Porém, mais do que isso, a cátedra, ou seja, a cadeira, é o lugar de onde o bispo preside a sua diocese, de onde o Papa, que é o líder supremo, governa toda a igreja. Estes dois sentidos são presentes na festa de hoje. Ainda hoje, lá na Basílica de São Pedro, no Vaticano, em Roma, existe aquela que, segundo a tradição, foi a cátedra do próprio Pedro, onde Pedro se sentou nos inícios da era cristã, da igreja, por assim dizer, da igreja católica, onde Pedro se sentou. Esta cadeira ainda está lá, conservada num lugar especial, no altar da confissão, assim chamado, que nós vemos no fundo da Basílica de São Pedro. A festa, então, tem esse sentido, recordar Pedro, que já não está mais presente entre nós, mas também recordar o lugar de onde ele governava. De fato, o Evangelho nos fala sobre isso. Jesus que dá o poder a Pedro para que ele lidere e governe a igreja que está nascendo. Vamos então ouvir o Evangelho de hoje, Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este Evangelho, então, nos apresenta principalmente duas coisas que servem para o nosso entendimento maior da história mesma da nossa fé. A primeira delas é que Pedro, apesar de ser um homem humilde, de pouca ou talvez de nenhuma instrução escolástica, acadêmica, consegue ter esta profissão de fé que nenhum dos outros discípulos conseguiu tê-la. Reconhecer que Jesus é o Messias que estavam esperando, mais ainda que é o próprio Filho de Deus, que está ali no meio deles. Uma pessoa de humildade extrema, de simplicidade extrema, consegue ter esta confissão de nível tão alto, teologicamente falando. Segunda coisa que este Evangelho nos fala é justamente a respeito do poder de decisão que Jesus concede a Pedro. Com base naquilo que Pedro fala, na fé que Pedro professa, Jesus dá a Pedro um poder de decisão inédito. Deus nunca tinha dado este poder aos homens. Jesus o concede a Pedro pela primeira e única vez na história da nossa fé, na história da palavra de Deus. Dá a Pedro o poder de ligar e desligar, ou seja, de fazer entrar ou de não fazer entrar no reino dos céus. Este Evangelho ainda nos apresenta que esta fé de Pedro, que é uma fé pedra, ou seja, uma fé forte e resistente que nada pode destruir, deve estar na base de tudo, deve estar na base da igreja, na base dos discípulos, na base das missões, na base do anúncio do Evangelho, a fé de que Jesus é Filho de Deus e é o Messias esperado. Por último, este Evangelho ainda nos apresenta a ruptura total entre Jesus e os seus discípulos com o judaísmo, com Israel.
Não se pode mais seguir o judaísmo, não se pode mais seguir a Israel. Agora se segue a Cristo. Uma nova fé nasce desta confissão pedra de Pedro. O que então que esta palavra pode dizer para nós neste dia? A nossa fé cristã exige de nós uma decisão por Jesus. Não posso levar uma vida toda escolhendo entre Jesus e o mundo, entre Jesus e as pessoas, entre Jesus e as amizades. Tenho que me decidir de fato e exclusivamente por Jesus. Sabe como é que nós podemos, de fato, saber se decidimos ou não por Jesus? Basta a gente perguntar, quando a gente se veste, quando a gente faz alguma coisa ou não faz alguma coisa, quando a gente frequenta um ou outro lugar, me pergunto assim, será que Jesus está preocupado comigo? Se eu tenho esta única preocupação, significa que me decidi por Jesus. Se pelo contrário, eu continuo pensando assim, nossa, o que será que a Maria vai falar de mim? Nossa, o que será que o João vai pensar disso? Nossa, o que será que o Pedro, ou o José, ou o Carlos vão dizer me vendo vestido desta maneira? Se eu ainda me preocupo com a opinião das pessoas, talvez esteja um pouco longe, falte ainda um pouco de amadurecimento da minha fé para me decidir por Jesus. Porque quando me decido de fato por Ele, a única opinião que conta na minha vida é a dele. Além disso, este evangelho nos recorda que Pedro foi uma espécie de porta-voz dos outros discípulos, que não conseguiram professar a mesma fé naquele momento quando Jesus fez a pergunta. Às vezes com nós deve acontecer a mesma coisa. Alguns nossos irmãos que ainda não têm a capacidade de professar Jesus ou de se decidirem por Ele, por toda a sua vida, com todas as suas energias, me tornam seu porta-voz, ou seja, ajudo que ele consiga ter esta profissão de fé, que ele consiga ter esta fé madura, me torno um sustento, um apoio desse meu irmão, que tem uma fé menor, uma fé mais frágil, uma fé mais imatura. Eu que já estou um pouquinho mais caminhando, sirvo de muleta para que este irmão também consiga decidir-se por Jesus. Que esta palavra, que esta festa nos ajude e nos lembre, primeiro de tudo, de Pedro, ou seja, do Papa. Hoje é dia de rezar pelo Papa Francisco, para que o Senhor lhe conceda força, lhe conceda coragem, lhe conceda saúde, para que possa continuar à frente do governo da Igreja. É dia também de pedir que a minha fé seja pelo menos um pouquinho decidida como aquela de Pedro. Que a bênção de Deus seja derramada sobre você neste novo dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.